Eu sou uma piada. Ser uma pessoa de graça é um jovem mestre enviado pela empresa. Depois de lutar por tanto tempo, fiquei com os olhos. Eu não podia aceitar todo o amor que dei e alimentei o cachorro, mas ainda estava relutante covarde em vencer-o. Saia depois de jogar o suficiente. Você não está feliz o suficiente. Você tirou minhas calças. O que mais eu tenho que te trair? Suas lágrimas se tornaram cada vez mais ferozes, e ele me abraçou chorando. Irmão, por favor, fique bem se você me bater e me repreende. Não me queira, não olhe para mim com esse tipo de olhar. 01. A empresa tem um fantasma. Além dessa possibilidade, eu realmente não consigo pensar em como obter o projeto com uma oferta de 10.000 yuan. Muito insultuoso. Olhando para os momentos de Mateo postado Putin Tonkin, meus dentes estavam quase quebrados. Coisas de cachorro. Há também aquele insider de cachorro, não seja pego por mim. Eu segurei a chave e empurrei a porta para a casa. Lucas saltou do sofá e correu com os pés descalços, sem sequer usar chinelos. Irmão, você está de volta. Porque você sempre trabalha horas extras hoje em dia. Eu sinto muito a sua falta. Eu olhei para o rosto que seria tão bonito que, não importa quantas vezes eu o olhei, a queixa e a depressão no meu coração desapareceram. Sim, estou de volta. Eu chamei meus sapatos, apertei o rosto dele com um sorriso e fiquei em seus braços como se meus ossos fossem removidos. Ele abaixou a cabeça e me beijou, abriu os dentes com a língua, e seus lábios e dentes estavam subindo. Fiquei tonto quando beijado e não pude deixar de morder a ponta da língua dele. O pouco de asfixia que falhou que o lance se transformou em um leve soluço, tudo engolido em seu hálito molhado e quente. O irmão é tão feroz hoje. Quando ele deu um passo atrás, ele esfregou o nariz contra o lóbulo da orelha, e as pontas dos dedos gentilmente limpavam a saliva do canto da minha boca. Alguém está te deixando com raiva. Eu escondi em seus braços e derramei todas as aflições da oferta fracassada. Sua cabeça peluda esfregou contra o meu queixo e as pontas dos dedos gentilmente circulou minhas costas. O neto de Mateo é tão irritante. Ele adorou competir comigo desde criança. Ele lutou repetidamente, mas agora ele ainda é um pouco comum. Quando postou nos momentos para zombar dele, ele até mostrou sua pontuação e contrabando. 02. Mateo e eu nunca estivemos em um relacionamento. Peguei-o no ensino médio e ganhei o campeonato de debate, e ele tirou meu parceiro empresarial na faculdade. Agora até a empresa é o contrário. Eu estava xingando alegremente quando a mão de Lucas, que foi colocada nas minhas costas, de repente congelou. Sua respiração parou ao lado do meu pescoço, e amassando seu adão gentilmente esfregou a minha clavícula. É Mateo de novo, deixa você com raiva. Eu pensei que ele estava com ciúmes e beliscou o lóbulo da orelha com um sorriso. Sim, desta vez, esse cachorro provavelmente ainda está no contato interno da minha empresa. Quando eu descobrir, vou tirar a vida de seu cachorro. Lucas de repente se aproximou e mordeu gentilmente meu lábio inferior com os dentes. O toque agudo dos dentes caninos me fez tremer por toda parte. Meu irmão estava com raiva e me mordeu assim, desabafando todas as suas queixas em mim. Você pensa lindamente, não morda. Eu segurei a cintura dele com meu backhand e o levei em meus braços, vendo-o cantarolando de satisfação como se ele fosse apenas um gato com um cabelo. Lucas, porque você é tão pegajoso. Eu sorri contra o cabelo dele. Ele estava insatisfeito e correu para coçar minha coceira. Suas pontas dos dedos desceram a coluna e gentilmente viraram o cano de cauda. Eu estava com coceira quando ele estava me arranhando e estava prestes a se esquivar, mas de repente ele pressionou o apoio de braço do sofá. Seus joelhos estavam pressionados entre as minhas pernas, e suas mãos quentes seguravam meus pulsos e as levantaram sobre minha cabeça, seus olhos se iluminaram em choque. Irmão, eu quero. Eu assenti e assenti. Ele já havia inclinado a cabeça e me beijou todo o caminho, seus dentes roendo com força agressiva. Mas quando eu inspiro com dor, virei-me para uma lambida gentil. Rolando até a sala. Eu estava tão pressionado por ele que não conseguia mexer, então só podia levantar minha cabeça para dar o beijo dele. Irmão, eu gosto muito de você. Irmão, o que você faria se alguém deitar de você? Depende de quem quer que seja. O que você faria se um dia achar que é tão fofo e eu acidentalmente menti para você? Eu fiz algo errado, você não me quer. Eu estava tonto de luxúria e, quando estava inclinando a cabeça, fui mordido por ele novamente. O que mais posso fazer se fizer isso? Lucas sorriu e dobrou os olhos em um instante, como um filhote recompensado. O beijo delicado caiu nos cantos da minha boca, bochechas e lóbulos das orelhas. Finalmente, ele segurou meu lóbulo da orelha na boca e disse vagamente. Então o irmão continuará me segurando, nunca se separará. Não sei dizer a diferença entre o leste, o sul, o oeste e o norte, apenas assentindo em seu beijo cada vez mais denso. Ele riu abafado e trabalhou mais. 03. Às 3 horas da manhã, de repente acordei. As palavras de Lucas são como uma agulha fina, perfurando repetidamente na minha consciência caótica. O que você faria se um dia descobrir que eu acidentalmente menti para você? As pessoas não terão esse nervo sem motivo.
Este bastardo deve ter algo a esconder de mim. Lucas. Eu balancei seu ombro com força. Levante-se. Irmão. Sua voz estava rouca quando ele acabou de acordar, e ele segurou minha mão nas costas e pressionou-a no rosto. O que há de errado? Você já teve um pesadelo. Você não tem medo ou não? Você escondeu algo de mim. Você fez algo que está arrependido por mim. Eu obviamente o senti rígido por um momento. Esse movimento sutil foi como um martelo pesado quebrando minha última sanidade. Droga. Você está falando sério. Eu socei o peito dele. Você está hesitando. Existem realmente pessoas fora de você. Que homem selvagem é? Lucas gemeu quando fui espancado, mas de repente ela explodiu com um suspiro de alívio. Ele segurou meu pulso e o pressionou no travesseiro com seu backhand, quase me cobrindo na sombra. Não há mais ninguém, irmão. Eu não tenho ninguém lá fora, nem homens selvagens, tenho apenas você em meu coração, apenas você. Real. Lucas aproveitou a oportunidade para me esfregar em seus braços, e sua cabeça peluda esfregou no meu pescoço. Realmente, acredita em mim. Eu realmente te amo, Alejandro. Fiquei tão zangado que estava tão incomodado por ele que senti que minha suspeita e ciúme agora eram ridículos. A respiração uniforme de Lucas parece ondulada em seus ouvidos. Seus dedos ainda estavam entusiasmados na minha cintura, como um filhote de proteção contra alimentos. 04. Lembro-me inexplicavelmente da companhia dos últimos 2 anos. Fui hospitalizado por gastroenterite aguda. Ele ficou na frente da cama por 3 dias e 3 noites, segurando minha mão e nem mesmo ousando tirar uma soneca. Fiquei acordado até tarde para mudar o plano. Ele se envolveu em bolinhos de arroz e agachou-se aos meus pés, usando a temperatura do corpo para aquecer meus tornozelos congelados. Eu o dirigi a dormir, mas ele segurou minhas pernas e se recusou a deixar ir. Fui para casa para um evento social e fiquei tão envergonhado que estava vomitando. Ele me ajudou a trocar de roupa sem dizer uma palavra. No final, eu tinha medo de vomitar e sufocar quando adormeci, então me segurei na cama até o amanhecer. Aquelas finas ternuras emaranham minha vida como seda de aranha, qual não é amor de coração para coração. Ele sempre diz 1000 vezes e 10.000 vezes. Irmão, sinto muito por você. Isso é mais suave do que eu te amo. Como não poderíamos ser movidos por pessoas que cresceram no cálculo e lutando por um coração tão sincero? Ele já havia cortado tudo sobre si mesmo e me mostrou, então por que eu não o amaria? Eu ri suavemente e encolhi em seus braços. Ele subconscientemente apertou os braços, me trancando mais apertado, e seu nariz esfregou na minha testa e fez um ronco satisfatório. Como Lucas não poderia me amar. Ele me ama mais. Eu só tenho tanta confiança. 05. No dia seguinte, assim que cheguei ao escritório, Carlos chutou a porta e entrou correndo, acenando com uma pilha de documentos na mão e parecia muito zangado. Não fique com raiva, não fique com raiva, também estávamos em Inova antes, mas desta vez ele se aproveitou da brecha. A Inova é a empresa da Mattel, a outra empresa que me faz odiar. Eu respondi secretamente a Lucas. Ele acabou de me enviar o pacote de expressão de um gato. Sinto tanto a falta do meu irmão. Eu não pude deixar de enrolar os cantos da minha boca. O rosto de Carlos ficou verde. Você ainda pode rir. Esqueça essas pequenas brigas antes. Desta vez, é diferente. Apenas 4 executivos séniores de nossa empresa entraram em contato com a oferta no dia da licitação. Os 2 restantes são Sr. Gomes, diretora financeira, e Sra. Lopes, diretora executiva. Carlos retirou o relatório da investigação. A filha de Sr. Gomes sofreu um acidente no exterior na semana passada. Ele estava tão ansioso que não tinha intenção de gerenciar a empresa. Pedi a alguém que verifique recentemente a conta de Sra. Lopes e não houve um fluxo de capital anormal recentemente. A gerência sénior vazou o segredo. Deus vai me matar. Lembrei, me apontei para ele em descrença. Droga, Carlos. Você não estará vendendo a empresa. Carlos ficou tão zangado que pulou e pegou o travesseiro no sofá e o esmagou. Alejandro, você é um cachorro. Quem quer que você pegue. Eu vou-te morder. Vou vender a empresa e nos deixar beber o vento noroeste. Eu sorri e evitei o travesseiro, virando minha caneta preguiçosamente. Como não há nenhum problema com a gerência sénior, inicio o nível de base. 3 dias antes do vazamento da licitação, todos aqueles que entraram em contato com os documentos foram escavados para eu revisar. Não se preocupe. Antes de terminar de falar, seu telefone vibrou na palma da mão. Olhei para baixo e vi uma nova mensagem de Lucas, uma foto dele encostada na janela da sacada na minha camisa. Quando é a hora de meu irmão ir para casa se houver um filhote como eu? Maya Adams Apple rolou e definiu a foto como um protetor de tela. Quando ele olhou para cima de novo, Carlos estava olhando para mim com um olhar mentalmente retardado, e ele estava beliscando seu próprio povo enquanto caminhava. Acabou, tudo acabou, você está sem ajuda. 06. Houve uma festa de bebida à noite, e Carlos me pediu para ir com ele. Amanhã fim de semana, Lucas não precisa ir ao laboratório, então prometi que ele voltasse cedo hoje com ele.
Assim como eu estava prestes a encontrar uma desculpa para recusar, vi os olhos nus de Carlos. Você é um tolo lascivo, e se você não for, eu vou enforcar você aqui. Vá e vá, não posso ir. Abaixei minha cabeça e digitei meu telefone, e minhas pontas dos dedos pararam na tela. Afinal, eu não suportava dizer, não espere por mim, com muita rigidez. Desculpe, baby, há um noivado social hoje à noite, então você vai para a cama primeiro. Cubra com uma colcha e não pegue um resfriado. Assim que a tecla enviar foi pressionada, a chamada de vídeo de Lucas apareceu. Enfrentei meus lábios impotentes, evitei o olhar desdenhoso de Carlos e escondi no final do corredor para se conectar. A pessoa na tela tinha um cabelo bagunçado e, obviamente, acabara de se levantar da cama. Seus olhos estavam molhados como um filhote que só era ignorado por seu dono. Ele segurou o telefone e se virou. A câmara varreu a colcha amassada e minha camisa espalhada ao lado do travesseiro. Irmão, você não mantém sua palavra. Você obviamente prometeu voltar cedo. Eu sussurrei, porque você está em casa, baby. O experimento correu bem. O instrutor disse que eu teria férias pequenas e voltarei cedo para esperar por você. Seu nariz estava vermelho e sua voz estava cheia de um som de final coquete. Seja bom, desta vez. Abaixei minha voz e olhei para minha expressão gentil e quase indulgente na janela de vidro. Posso ficar com você o dia todo amanhã. Lucas de repente parou de falar, apenas sua longa respiração foi deixada na câmara. Eu estava prestes a perguntar a ele o que havia de errado quando o vi subitamente inclinando seu rosto perto da tela, e seu hálito quente quase penetrou no copo. Irmão, por favor, beba menos. Seus alunos brilhavam com um vislumbre de luz. A camisa antes tinha marcas de batom, e eu me lembrarei pelo resto da minha vida, e ficarei triste. Fiquei divertido com ele e meu coração estava tão macio. Eu entendi. Eu realmente acidentalmente atingi nessa hora. Definitivamente vou ter cuidado. 07. A festa do vinho era como um grupo de raposas antigas elogiando-se, bebendo vinho com um sorriso e contando mentiras. Muito chato. Depois de 3 rodadas de bebida, Sr. Martínez, em frente, levantou-se como ao tai, e sua barriga de cerveja segurava os botões em perigo. Alejandro, estamos esperando as estrelas e a lua vir. Ele tomou um gole de vinho e deu um tapa na mesa com o rosto oleoso. Ouvi dizer que sua empresa não conseguiu fazer lances recentemente. Como jovens, eles inevitavelmente desmoronarão, está tudo bem. Sr. Martínez disse isso, então confiaremos mais em Sr. Martínez no futuro. Carlos interrompeu de repente, pegou um amendoim e o jogou no ar e o pegou. Ele olhou para mim e continuou, nós, Alejandro, somos famosos por ser uma pessoa desesperada na indústria. A última vez, não encontramos nossos olhos por 3 dias para perseguir o projeto. O que você acha? Essas palavras despertaram o apetite da tabela. Ele abaixou a voz, eu só vou dizer isso aos meus amigos. Suas olheiras eram tão pesadas quanto a batida de outra pessoa. O garoto em casa estava tão ansioso que ele veio à empresa para pedir alguém com uma panela. A mesa estava cheia de risadas, e eu chutei Carlos na panturrilha e olhei para ele. Eu sei que ele disse isso para colocar as bases para eu sair com antecedência. Cobri minha testa e parecia envergonhada. Sim, meu cara apenas me pediu para ir para casa logo, caso contrário, ele não abriu a porta. Sr. Fernandes deu um tapa na coxa e riu. Jovens, não posso deixar de ficar ansiosa. Alejandro pode muito bem voltar primeiro, vamos nos reunir outro dia. Os outros seguiram o exemplo e eu fingi recusar e deixei o assento ao longo dos degraus. 08. Fiquei cedo hoje e ainda podia jantar com as crianças e assistir filmes quando voltei. Ele definitivamente faria um barulho por um tempo antes de fazer beicinho e fingir que me abraçará com relutância. Pensando nisso, eu não pude deixar de enrolar os cantos da minha boca. Fiquei sob as luzes da rua, tentando superar o cheiro forte de vinho no meu corpo. Eu tremei quando o vento da noite caiu na minha gola. O álcool queimou no estômago, mas não pôde resistir ao calafrio trazido pela figura familiar à minha frente. Lucas usava um suéter de gola alta preta, que fez seu pescoço parecer mais longo. As pontas dos dedos de Mateo estavam apertando um cigarro fino, e ele se virou para o lado para bloquear o vento para ele. As pontas dos dedos quase tocaram a cintura. Ambos sorriram com os lábios e os lábios enrolados. Esse sorriso é como uma faca, esfaqueando com precisão meu coração. O lugar em que eles estavam indo lado a lado era o hotel que acabei de socializar. O que eles vão fazer em um hotel? Alguns pensaram que irresistivelmente corrói minha razão e deixa as pessoas loucas. Lucas. Ouvi minha voz rouca, tremendo tão estranha quanto eu. Ambos se viraram ao mesmo tempo, os alunos de Lucas se encolheram de repente, e Mateo esmagou lentamente as bundas de cigarro. Explicação. Agora. Mateo de repente deu um passo à frente e bloqueou minha opinião, Alejandro. Porque você está aqui. Cale-se. Eu zombei, estou perguntando ao meu povo. Ele levantou as sobrancelhas em confusão, qual é a sua pessoa? Lucas se mudou com um rosto branco. Ele chamou, irmão, com cuidado, e então Mateo e eu olhamos para ele juntos.
Naquele momento, descobri que, quando as pessoas estão tão zangadas que realmente riem alto. Entrei em frente a Lucas e peguei seu colarinho. Quantos irmãos porra são você? Lucas, você é muito bom. Mateo tentou dar um passo à frente, mas eu bati com meu cotovelo. Ele cambaleou por 2 passos e ficou um pouco irritado. Alejandro, porque você está louco. Acalme-se. Claro que não posso me acalmar. Estou louco. Ainda estou batendo nas pessoas. Alejandro, não fique tão animado. Ouça o que Lucas diz primeiro. Lucas. Eu me virei para olhar para Mateo, quando você ficou tão familiarizado. Ele olhou para mim com um olhar engraçado. Não deveríamos estar familiarizados um com o outro. 09. Eu estava entorpecido e estava tão zangado que eu estava louco. Um soco foi girado para o rosto lateral de Mateo, o som abafado das articulações batendo em suas maçãs do rosto foi acompanhado pelo grito de Lucas. Eu quero vencer-o até a morte. Ele compete comigo por tudo e luta comigo por tudo, e ele nem deixa de lado a pessoa que mantenho em meu coração. Alejandro. Você é louco. Você o tocou. Eu puxei o colarinho dele com força, olhei para o rosto azul de Mateo e apertei as pontas dos dedos. Eu te matarei, porra. O que você está falando bobagem? Irmão. Pare de bater. Lucas correu e abraçou minha cintura, tremendo com uma voz chorando. Sou eu que não é bom, sou eu quem mentiu para você. Suas palavras eram como uma bacia de água gelada derramando a cabeça. Ouvi um longo som contundente vindo do meu peito, como se algo estivesse quebrando em um instante. De repente, abaixei minha mão impotente. Lucas ofegou no meu ouvido ontem à noite. Irmão, você nunca pode ser separado. Ok, fora-se. Virei a cabeça para olhar para ele e zombei. O que você está mentindo para mim? Eu menti para mim para a cama com você, menti para mim amar você com um coração, e você me cocou. Mateo esfregou o rosto e ficou tonto quando esfregou o rosto. Quando ele ouviu isso, de repente se sentiu enérgico e parecia extremamente zangado. Vocês entraram na cama. Eu estava com raiva e ri. Qual é a porra de sua amante? Tem algo a ver com você. Mateo olhou para Lucas. Lucas, explique. Seu tom me deixou muito chateado. Porque ele, uma amante, parecia uma esposa formal, perguntou a Lucas em um tom tão íntimo. Lucas, fale. A mão de Lucas me segurando contra minha cintura gradualmente apertada. Irmão, Mateo é meu querido irmão. 10. Fiquei surpreso, esse colapso se transformou em outro. Eu nem sei qual é o melhor para ele me cortar ou ele mentiu para mim desde o início. Então, infelizmente, percebi que não podia aceitar nenhum deles. Eu ouvi minha voz fraca. Então você é o jovem mestre da Inova, então ficou ao meu lado para descobrir as notícias para o seu irmão, então você é o atendimento interior de seu irmão que ficou por mim. Eu engasguei e mal podia dizer, então você nunca me amou, está mentindo para mim. Lucas balançou a cabeça com o rosto pálido, lágrimas batendo no pescoço. Irmão, não é esse o caso. Não descobri nenhuma informação e vazei nenhuma informação da empresa. Fiquei com você porque eu o afastei. Por quê? Eu gosto de mim. Eu queria brincar comigo, mas me senti realmente apaixonado, certo? Irmão. Ele estendeu a mão para me abraçar, mas eu o joguei fora. Não me toque. Você já teve um desempenho suficiente. Porra de foder nojento. O que você estava pensando quando foi para a cama? Você acha que eu era particularmente ridículo e foi enganado por você? Ok. De repente, me senti muito quebrado e chorando. Lucas, você brinca comigo, está fazendo bem. Porque você não me esfaqueou até a morte com uma faca. Como você se atreve, se comportará assim para mim? Irmão, me desculpe, não faça isso. Eu não queria brincar com você, por favor. Sair. Finalmente fechei os olhos, minha voz tão leve que mal conseguia ouvir, eu não quero mais você. 11. Eu tropecei em casa, com 2 pares de chinelos bem colocados na entrada. Os chinelos de urso branco de Lucas ao lado dos meus chinelos pretos ainda estavam inclinados, e eu não pude deixar de chutá-los. Sente-se nos ladrilhos frios, deixando o telefone de Lucas vibrar loucamente no bolso. No momento em que a tela acende, a foto dele usando minha camisa na tela de fechadura pica os olhos. Havia uma suculenta que ele levantou na mesa, que ele me deu. Naquela época, seus olhos estavam tão brilhantes quanto as estrelas na panela de cerâmica. Irmão, será nosso filho de agora em diante. Eu sorri e o chamei de tolo. Agora vejo esse pote de filho suculento também carregando fogo, e vou esmagá-lo com olhos vermelhos. Em um transe, lembrei-me de seu sorriso novamente. Depois de uma pausa, ele o colocou de volta de maneira covarde. Depois de reagir, senti que era covarde demais e não poderia ser cruel por ser enganado assim. Apressei-me no canto do sofá e enxuguei minhas lágrimas secretamente. A tela do telefone celular é claramente extinta na escuridão. As notícias de Lucas vieram como flocos de neve, desde o irmão inicial,
abra a porta, até a voz posterior, e finalmente havia apenas o lembrete ininterrupto de chamadas perdidas. Eu o enterrei na palma da mão, e as lágrimas ainda não conseguiam parar de sair dos meus dedos. O estômago estava cheio de acidez, e era difícil dizer se foi causado por álcool ou mágoa. Meu ambiente de vida desde criança, tenho calculado e lutando, e a confiança não deveria ter aparecido aqui comigo. Mas eu dei Lucas e acreditava que ele me amava, então dei a ele o direito de me machucar. O som de meu pai esmagando uma xícara de chá da selada nem seu estudo ainda está claro. Quando eu tinha 12 anos, encontrei-o e roei no pescoço da minha mãe. Você acha que eu não sei se você enviou uma mensagem para a besta da família Xi? Mãe zombou de cabelos desgrenhados. Você também não transfere secretamente dinheiro para a amante? Tem a atitude a me dizer. Muitas vezes vejo meu pai e tios que tocam copos com sorrisos, e o som nítido dos copos de vinho balançando a ambição e o desejo de engolir a companhia um do outro. Para herdar os direitos, meu primo mais confiável me acusou erroneamente de modificar minhas demonstrações financeiras em público no Conselho de Administração. Naqueles anos, aprendi a esconder minha faca atrás do rosto sorridente e aprendi a planejar e suspeitar. Desde a infância até a idade adulta, todos, exceto Carlos, têm um propósito em me tratar. Esse tipo de ambiente de crescimento me faz parecer um ouriço, envolvendo meu verdadeiro coração nos picos. Até que eu conheci Lucas, apenas sua falta de jeito e sinceridade me fizeram pensar erroneamente que finalmente escapei daquela gaiola fria. Eu pensei que alguém estava disposto a me amar, mas não esperava que fosse um engano. 12. Eu me enrolei no sofá, ouvindo o som de Lucas batendo a porta no andar de baixo, gradualmente enfraquecendo até que ela desaparecesse completamente. Olha, desde que eu não abra a porta, ninguém insistirá em me amar. Álcool e lágrimas misturadas, meu estômago era turbulento, mas eu nem tinha forças para me levantar e acender a luz. Não sei quanto tempo demorou, mas um pequeno barulho veio de repente da varanda no segundo andar. Eu endureci por toda parte e assisti uma sombra preta pescando do lado de fora da janela do chão ao teto. Lucas subiu na moldura da janela, seu suéter preto coberto de poeira e sua testa estava bagunçada com o vento noturno. Ele ofegou, seus olhos trancados em mim na escuridão, como um homem que se afoga, pegando madeira flutuante. Irmão, não me queira. Sua voz era rouca, seus joelhos atingiram o chão, mas ele se arrastou sem hesitar. Levantei-me de repente, ele estendeu a mão para me tocar e acenei para a mão dele. Sair. Ele olhou para mim, seus olhos coraram vermelho. Irmão, não faça isso, não me afaste assim. Ela é hipócrita. Eu levantei minha mão para vencer-o e parei no momento em que toquei o rosto dele. Você não é o jovem mestre da Inova. Você está aqui para ser um insider. Agora que a peça acabou, você me ganhou com sucesso. É hora de voltar e receber a recompensa de seu irmão, certo? A escuridão cobriu o colapso nos meus olhos e eu zombei de nojento. Não é assim. Não diga isso para mim, não me odeie. Sua voz estava quebrada e ele me abraçou, independentemente do barulho. A temperatura corporal veio através das minhas roupas, carregando uma fragrância familiar. Você sai depois de se divertir o suficiente. Você não está feliz o suficiente. Você tirou minhas calças. O que mais eu tenho que te trair? Eu estava tremendo por toda parte, mas minha força era tão leve quanto uma pena. Ele me abraçou teimosamente. Eu não vou sair. Eu só quero você. 13. Fui pressionado por ele contra a janela fria do chão ao teto, e suas lágrimas deslizaram no meu colarinho. Abaixei minha cabeça e mordi a maçã do meu Adam. A dor e o prazer me fizeram tremer por toda parte. O que diabos você quer? Você é viciado em tirar minhas calças. Irmão, eu realmente te amo. Admito que chegar perto de você tem um propósito. Voltei do exterior e muitas vezes ouvi meu irmão mencionar-o, elogiar-o por ser incrível, e o projeto não pode ser roubado de você, e a empresa não é tão boa quanto você. Eu estava curioso sobre que tipo de pessoa o fazia admirar. Eu tentei o meu melhor para me aproximar de você, mas mais tarde não consegui me controlar. Eu realmente te amo. Quanto mais tarde eu tiver, menos ouso dizer. Você odeia mais decepção, mas eu estava enganando desde o início. Irmão, se fosse eu, faça isso. Você esqueceu. Por favor, faça, não me queira. Ele estava tão em pânico que obviamente não tinha outros truques para começar a falar bobagem. Eu o afastei. Ele correu e abriu minha camisa, esfregando o nariz contra meu peito violentamente ondulado. Irmão, não me quer, você me machucou. Meu corpo inteiro estava rígido e toda a minha raiva desabou. Ele conhecia minhas fraquezas muito bem e sabia como me fazer derrotar. Suas pontas dos dedos queimaram quentes, queimando minha sanidade. Eu queria afastá-lo, mas minha palma caiu em seus cabelos macios, absorvendo avidamente o calor familiar. Lucas, você é muito bom nisso. Olá, você planejará contra mim. Como você se atreve a pisar em minha sinceridade dessa maneira? Você sabe, eu sempre sinto que você realmente me ama, não por interesses, não por causa de cálculos, nada mais, só porque eu sou Alejandro.
Sua resposta foi um beijo mais profundo, as pontas dos dedos deslizaram em direção ao meu cinto, e no momento em que sua pele foi pressionada, eu provei a salinidade de suas lágrimas. 14. Nunca fomos tão intensos nesse assunto. Fiquei chocado com a loucura dele. Lucas. Eu chamei o nome dele roucamente, incapaz de dizer se deve resistir ou me deliciar. Ele aproveitou a oportunidade para lamber o canto dos meus lábios, suas palavras vagas com soluços quebrados. Irmão, há alguém que te bebe no restaurante hoje. Há uma garotinha que quer beijar você secretamente. Eu estava tonto quando ele me beijou e subconscientemente me convenceu. Ninguém mais o bebê. Ele rapidamente reagiu, ofegou e o mordeu. Lucas, que qualificações você tem para se preocupar comigo? Seus movimentos se tornaram cada vez mais urgentes, e seus olhos estavam vermelhos. Irmão, tudo bem se você me bater e me repreende. Não olhe para mim com esse olhar, não diga que você não me quer. A temperatura corporal interna está entrelaçada. Minha mão segurava suas costas apertadas e relaxadas, incapazes de dizer se era prazer ou mágoa. Ele gritou no meu ouvido repetidamente, irmão, eu te amo. Eu ouvi meu grito suprimido. Eu realmente te odeio. Scammer, até as suas fodidas palavras na cama são falsas. Irmão, abraça-me. Ele de repente amoleceu, a testa contra o meu ombro e gentilmente esfregou os olhos. Está tudo bem me abraçar como antes. Esses clipes suaves na minha memória se sobrepõem à loucura neste momento, e ouvi minha voz rouca tremendo. Lucas, você vai me deixar louco. Nossas sombras emaranhadas em formas torcidas na parede, como dois peixes presos na rede, mais eles lutam, mais eles se entregam e nunca se livram deles. Depois disso, ele me levou para a banheira e a água morna encheu o roxo ao redor da cintura. Ele se ajoelhou no chão para limpar minhas costas, olhando para as marcas dos dentes, eu me mordei e de repente ri alto. Irmão, você é tão feroz. Eu não tinha forças para repreender-o e deixar-o colocar o queixo no meu ombro. Na névoa no banheiro, ele olhou para mim com cuidado. Irmão, me desculpe. Fiquei em silêncio por um longo tempo e saí para desligar a água quente. A água fria caiu de repente. Ele exclamou e me abraçou, mas me ouviu dizer no som da água fluindo. Lucas, eu disse que não quero mais você, é a última vez. 15. Depois que eu disse na última vez naquela noite, Lucas foi como um louco. Ele chorou, fez um barulho e gritou, me pressionou e me segurou e me pressionou. Ele disse intermitentemente, não quero a última vez, como você não pode me querer, irmão. Não é a última vez que realmente. Porra, os ossos quase se desfez. Já era 3 dias depois quando apareci no escritório novamente. Eu olhei para o cursor espancador na tela do computador, meus olhos ficaram atordoados, mas Lucas continuou pescando com olhos vermelhos e disse, irmão, eu te amo, você acredita em mim. A voz de Carlos flutuou, com a escuridão não apoiada. Eu parecia azarado. As olheiras de Alejandro foram sugadas pelo Vixen. Pare de falar bobagem. Ranquei meus dentes e tomei um gole de café. A temperatura quente queimou a úlcera na minha boca, e eu não pude deixar de ofegar. Idiota. Carlos ficou assustado. O que há de errado? Você está com tanta raiva, está com o coração partido. Depois que ele perguntou isso, eu me senti mais profundo e meu rosto piorou. É tão óbvio. Lucas é o irmão de Mateo. A expressão de Carlos congelou em seu rosto, e ele olhou para mim, incrível, você disse que Lucas é o jovem mestre de Inova. Você não disse que o jovem mestre de Inova está no exterior desde que era criança. Aqui estou de volta. Droga. Mateo está disposto a fazer qualquer coisa. Para vencer, você deixa o irmão dele dormir ao seu lado para descobrir as notícias. A oferta é ele. Eu interrompei por voz alta. Não é ele. Ele disse que não era ele. Carlos ficou estranhamente silencioso. Alejandro, você foi chutado no cérebro por um burro. Você ainda acredita nele. Ele disse que não era ele, então não era ele. Ele era o jovem mestre da nossa empresa. Ele já estava impuro em seus motivos ao se aproximar de você, e você ainda acredita nele se o enganar. Eu quero evidências. Carlos, verifique. Ou prove que ele é inocente ou vou desistir completamente. Eu era tão cruel que tentei desesperadamente encontrar uma oportunidade, como se não fosse revelada por ele, então tive um motivo para continuar amando-o. Na verdade, eu sei melhor do que qualquer outra pessoa que essa verificação de auto-engano é apenas para encontrar uma maneira de mim. Será que não é ele que prova que ele não é o irmão mais novo de Mateo? Pode provar que ele não tem motivos ocultos para me abordar desde o início. Pode provar que ele não é o jovem mestre da Inova. Nenhum deles pode ser. Eu sabia que era covarde, mas quando ele me segurava e minha temperatura corporal veio até mim, descobri que não queria me libertar. Eu realmente o amo e estou disposto a suportar decepção. Afinal, neste mundo cheio de mentiras e traição, preciso de um motivo para acreditar que ainda existem pessoas que estão dispostas a me amar de verdade.
Lucas, ainda posso acreditar em você. 16. Depois que Carlos saiu, o escritório caiu em silêncio. Abri a história do bate-papo de Lucas, e a caixa de diálogo estava cheia de longos discursos e mensagens de voz dele. Olhei para o prompt de mensagem que continuava aparecendo na tela do meu telefone, cliquei repetidamente na caixa de diálogo e minhas pontas dos dedos se moveram repetidamente no teclado. A mensagem foi excluída, chamada, mas ainda não foi enviada. Ele parecia ser capaz de perfurar a linha de defesa que finalmente havia construído com facilidade. Finalmente, ele postou 4 palavras. Trabalhar horas extras, não espere. Parece que eu publiquei mais algumas palavras, mas tinha medo de ele saber que eu era de coração suave e depois me segurei com força. O som vibratório da videochamada parecia particularmente duro no escritório vazio. Eu olhei para o nome de Lucas que estava pulando na tela, minhas pontas dos dedos pendiam acima do botão de resposta, mas de repente me retirei como se tivesse queimado. O vidro refletia as extremidades avermelhadas dos meus olhos, e a maçã de Adão rolou, engoliu e suspirou. Quando a 8ª vibração soou, finalmente pressionei o botão de resposta. No momento em que a foto pulou, o rosto de Lucas quase atingiu a câmara, seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu cabelo estava tão bagunçado quanto um ninho de pássaro e seus lábios eram mordidos de branco. Irmão, você finalmente atendeu o telefone. Eu pensei em você. Lucas, o que você quer? Eu disse não espere, você não entende palavras humanas. Ele balançou a cabeça em pânico. Eu só quero ouvir sua voz. Irmão, você já comeu. Você está se sentindo doente com seu estômago. Eu cozinhei mingau, costelas de porco ensopadas e as coloquei em um balde de isolamento. Ainda é hora de enviar horas extras. Se você trabalha horas extras, eu posso acompanhá-lo. Não estou com fome. Há mais alguma coisa? Estou bem. As lágrimas de Lucas atingiram a tela, estonteantes e assustando o horror em seus olhos. Não, irmão, eu realmente sei que estou errado, por favor, não me trate assim. Eu ouviremos no futuro. Não me trate assim. Porque eu te tratei. Irmão, eu sou muito louco. Sua respiração se tornou cada vez mais rápida. Diga-me o que fazer para impedir-o de me odiar. Eu me forcei a zombar. Senhor Lucas, você já jogou o suficiente. Quanto dinheiro seu irmão lhe deu para fazer você tocar assim? Você pode fazer você fingir ser tão amoroso. Esta frase é como uma faca, e Lucas congelou instantaneamente. Seu rosto pálido estava coberto de lágrimas, mas ele puxou um sorriso que era ainda pior do que chorar. Irmão, você realmente acha que sim? Não abri meus olhos e não ousei olhar para o quebrantamento em seus olhos. Caso contrário. Você se aproximou de mim com seu propósito, mas agora que o objetivo foi alcançado, por que se preocupar em fingir? Não. De repente, ele levantou o volume. Admito que fiquei curioso no começo, mas mais tarde me apaixonei por você. Irmão, você pode acreditar em mim. Eu sei que você não está em guarda contra mim, mas eu realmente não enviei nenhuma informação de exit para Mateo. As lágrimas de Lucas continuaram atingindo a tela, embaçando suas características faciais, mas claramente batendo no meu coração. Lucas, respirei fundo, minha voz tão leve que se dissiparia no segundo, eu entendi. Essas palavras eram como facas, mexendo meu ferimento sangrento, mas algum prazer secreto escorreu na dor. Pelo menos, ele ainda está lutando para provar que me ama. Ele me ama, provavelmente minha única coragem restante para me enganar. 17. Mateo invadiu quando eu trabalhei horas extras até às 3 da manhã. Claro que não dei uma boa olhada a ele. Ele levantou as pálpebras e olhou para ele. Qual é o problema? Você não é bem-vindo. Mateo puxou a gravata, o rosto escuro e sentou-se à minha frente com a frieza da noite. Ele bateu na mesa com as pontas dos dedos, olhou para os meus olhos cheios de sangue e de repente riu. Alejandro, você parece tão lamentável agora. Eu zombei. Sim, você pode até enviar seu próprio irmão para minha cama. Então, o que é de errado em eu ser um pouco lamentável? O rosto de Mateo ficou verde imediatamente. Lucas nunca tocou sua informação confusa. Ele se inclinou para trás na parte de trás da cadeira e acendeu um cigarro. Eu só descobri sobre aquele garoto e você quando fui espancado por você. Ele disse que há alguém que ele gosta, e eu nunca soube que era você. Ele apenas se apega a você todos os dias, apenas agachado no laboratório para experimentos. De repente, ele se inclinou para a frente e abaixou sua voz. Alejandro, você é tão incrível. Eu te admiro desde criança. Meu irmão mais novo, que tem narinas de frente para o céu, ajoelhou-se no meu escritório e me implorou para esclarecer por ele, dizendo que, se você não o quiser, ele se pendurará na minha frente. Puxei os cantos da minha boca e mostrei um sorriso sarcástico. Não diga que a todos os tipos de coisas há algum problema. Apenas saia disso se você não tiver nada para fazer. Mateo bufou friamente, retirou um documento de sua pasta e jogou-a na minha mesa. Olha, Alejandro. Seu bom irmão, Carlos, tem medo de que ele nem reconheça seu irmão.
Verifique repetidamente, ignore as pessoas ao seu redor. A oferta vazou por Pablo. Mateo esmagou as bundas de cigarro. Ele estava com ciúmes do tenro de Carlos, pensando que ele era inútil e se sentindo ignorado. Antes de chegar a encontrar-o, alguém enviou as evidências a Carlos. Ele tem medo de estar furioso em casa agora. Quanto ao círculo de amigos, Mateo zombou, eu só queria irritar-o de propósito. Desde a infância, você precisa competir comigo por tudo. Eu raramente venho uma vez. O que há de errado com isso? É claro que também é para lembrar-o de que é um insider na empresa. Eu zombei. Então você postou deliberadamente uma mensagem no WeChat para me estimular e me forçou a conferir. O drama de Mateo é lindo, e é uma maneira de enviar evidências e confessar seus pensamentos. Você se considera um salvador. Mateo não se mexeu e as pontas dos dedos digitando o ritmo no arquivo. Alejandro, você sabe em seu coração que eu não preciso mentir sobre esse tipo de coisa. Peguei meu telefone e as ligações perdidas de Lucas e as mensagens não lidas na tela eram densas. A última mensagem ficou a 20 minutos. Irmão, está chovendo, eu vou te dar um guarda-chuva. Vou lidar com os negócios de Pablo. Peguei o papel e o papel estava amassado de rugas. Quanto a você, vá rapidamente, seu irmão está chegando. 18. Menos de 10 minutos depois que Mateo saiu, a porta do escritório foi derrubada. Lucas estava na porta embebida, seu suéter branco pressionando contra o peito, a chuva pingando nas pontas dos cabelos, e seus braços ainda estavam segurando o guarda-chuva que ele não teve tempo de abrir. Ele pisou na minha frente alguns degraus, e as gotículas de água bateram na minha mesa ao longo do queixo. Irmão, eu vou te dar um guarda-chuva. Você ainda vai se molhar na chuva se tiver um guarda-chuva. Virei meu rosto e não olhei para as pontas de seus olhos vermelhos. Irmão, não vazei nenhuma informação. E daí? Eu zombei, você é a pessoa de nova desde o início, é uma mentira para chegar perto de mim. Ele de repente riu. No segundo, ele jogou fora o guarda-chuva, tirou o suéter molhado, colocou o corpo nas minhas costas e as pontas dos dedos apertaram firmemente o cinto em volta da minha cintura. Eu o empurrei com força. Você só tem essa coisa em sua mente. Mas apenas neste momento você admite me amar. Seus dedos penetraram nas minhas calças, e eu balancei tudo e o ouvi rindo no meu ouvido. Irmão, você está claramente dizendo que sinto minha falta. Minhas palavras foram engolidas por seus movimentos de morder o lóbulo da orelha. O som da chuva cobriu minha respiração e as pontas dos dedos vagavam pela minha cintura, como se quisessem um mapa que eu já havia memorizado. Eu mal podia ficar de pé e só podia segurar as cortinas para apoiar meu corpo. De repente, ele segurou minhas pernas e me pegou, virou-se e me colocou na mesa. Eu o ouvi sufocando no meu pescoço. Irmão, não me afaste, por favor, você disse que me ama, você disse que me ama. Irmão, você não pode me afastar. Mesmo se você me odeia, eu vou ficar com você. Abri meus olhos de repente e encontrei seus olhos vermelhos. Há medo, paranoia e até um amor quase louco. Afinal, eu não podia dizer nada sem coração. Lucas, você é um bastardo. Finalmente falei, minha voz cheia de indulgência com a qual eu estava com nojo. Se eu descobrir que você está mentindo para mim. Ele olhou de repente, seus olhos se iluminaram em choque, não. Irmão, eu prometo. Irmão, você diz que me ama e diz isso no meu ouvido como antes. Segure-me, irmão. Irmão, me chame de meu nome. Ensine-me, irmão. Lucas, você é realmente barulhento. Para não ser um exemplo. Ouvi minha voz de compromisso, como se estivesse tratando Lucas, e como se estivesse me tratando, uma vez, eu realmente quero você. Lucas me abraçou mais apertado, suas pontas dos dedos tremeram suavemente na minha cintura. Não, irmão. Eu prometo, nunca. Após o fim, ele me segurou na cadeira giratória, penteando suavemente meus cabelos suados com as pontas dos dedos. Eu olhei para a bagunça por todo o chão e de repente ri alto. A senhora da limpeza está aqui amanhã. Acho que minha reputação será arruinada na empresa. 19. Carlos já sabia sobre Pablo. Seu método de lidar com Pablo é mais cruel do que eu pensava. Você sabe porque não toquei em você. A voz de Carlos podia ser ouvida através do painel da porta, porque eu pensei que você tinha pelo menos alguns resultados. A luta de Pablo parou e a maçandeada me rolou, eu apenas, não querendo desistir. Inconfítulo. Carlos zombou e deu um soco na cara lateral. Esqueça se você me odeia, a empresa não é um brinquedo para você desabafar sua raiva. Este é o trabalho árduo de Alejandro e eu. Então eu vi Pablo com o nariz machucado e um rosto inchado na reunião da empresa. Ele estava detido por um guarda de segurança e arrastado para a sala de conferências. Carlos deu um tapa em um contrato de transferência de ações na tabela com uma face sem expressão. Assine e saia daqui, ou eu farei você incapaz de sobreviver neste círculo. Eu me apoiei na cadeira com um olhar cansado no rosto. Alejandro, o novo livro de projetos de Inova.
Mateo disse que compensou nossa empresa em nome de seu irmão. O assistente colocou os documentos na minha frente, e eu acenei para a mão para sinalizá-la para sair. Em seguida, olhou para a foto de Lucas na tela de bloqueio e ficou em êxtase. Na foto, ele mordeu minha gravata e sorriu. Aconteceu que ele já havia invadido minha vida, todos os lugares. Carlos puxou o canto da boca. Mateo parece um pouco pessoal desta vez. Qual é o significado? Ele não te contou. Embora ele tenha concordado com a mensagem de Pablo, ele nunca tocou a informação central do êxito do começo ao fim. Aquele neto. De repente, ele pegou o motivo restante e deixou alguma eloquência verbal. Ele é bastante princípio. Então, este lance, o Innova está realmente limpo. Absolutamente. Carlos caiu no sofá, pegou o café na minha mesa e bebeu tudo. Você não entende essa pessoa, Mateo. Você prefere perder abertamente do que usar um truque. Desta vez, ele tomou a iniciativa de me entregar as evidências, e provavelmente ficou muito chateado com a bagunça entre você e Lucas. Sinto muito por este incidente. Eu acenei para minha mão. Apenas certifique-se de saber. Vimos menos pessoas desde que éramos jovens. 20. Lucas se molhou na chuva há alguns dias. Hoje estou com febre hoje em dia, então estava preocupado e fui para casa no início da tarde. No momento em que entrei na porta, ouvi uma tosse deprimida vindo da sala de estar. Troquei minhas roupas e entrei no quarto. Ele encolheu a colcha, revelando apenas metade do rosto vermelho, e sua respiração soou com um som nasal claro. Entrei em contato para tocar a testa dele, e a temperatura quente me fez retirar de repente minha mão. Lucas. Eu puxei sua colcha e levanto e tomo remédio. Ele bufou em um atordoado, e sua palma quente agarrou meu pulso e o trouxe em seus braços. Irmão, você está de volta. Puxei minha mão e dei um passo para trás no meio do caminho, puxei o termômetro da gaveta e a enfiei em sua boca. Ele segurava o tubo de vidro na boca e olhou para mim com olhos molhados, como um filhote doente. 5 minutos depois, o termômetro mostrou 38,5 graus. Eu amaldiçoei interiormente, me virei para pegar o remédio para aliviar a febre, mas ele agarrou a barra das minhas roupas. Irmão, não saia. Sua voz era rouca, me sinto desconfortável. Eu estava tão de coração suave que deliberadamente parecia frio. Sinto-me desconfortável e corro. Que guarda, chuva é dado quando chove. Ele apertou os lábios e não disse nada, as pontas dos dedos tremeram suavemente na barra das minhas roupas. Suspirei e entreguei a água antipirética e morna à boca. Enquanto ele engoliu, a maçã do Adão rolou e de repente agarrou meu pulso. Irmão, me alimente. Obtenha cada vez mais. Eu olhei para ele com raiva, mas ainda dobrei uma perna e me sentei ao lado da cama, segurando a parte de trás da cabeça para alimentar o remédio. Deitado. Eu afastei meu travesseiro, resfriamento físico. Ele se deitou obedientemente, vendo-me aplicar uma toalha na testa e de repente riu alto. Irmão, você me ama muito. Cale-se. Eu não pude deixar de enrolar os cantos da minha boca. O que devo fazer se eu for estúpido? Ele agarrou meu pulso e sangrou a parte de trás da minha mão com um hálito quente. Irmão, você está, ainda com raiva. Abri meus olhos e usei um cotonete para umedecer seus lábios rachados. Pegue a doença primeiro. De repente, ele se virou e abraçou minha cintura, pressionando o rosto contra o meu abdômen inferior. Irmão, eu te amo, você também diz que me ama. Eu congelei, minhas pontas dos dedos inconscientemente acariciando as pontas de seus cabelos suados. Lucas, eu me ouvi sussurrar, você sempre. Que tal isso? Ele olhou para mim, seus olhos brilhantes. Sempre me deixe. Minha maçã de Adam rolou, sempre me deixe não conseguir compensar. Ele sorriu, sua bochecha esfregou contra minha camisa. Irmão, você sente pena de mim, certo? Não respondi, mas estendi a mão para dobrar a esquina da colcha para ele. De repente, ele agarrou meu pulso e o levou para a colcha. Irmão, deite-se comigo por um tempo. Eu queria me libertar, mas conheci seus olhos vermelhos. Eu deitado de lado ao lado dele. Ele imediatamente se enrolou como um polvo, e sua temperatura corporal quente veio por seus pijamas macios. Fiquei em silêncio por um momento e um beijo caiu em seus lábios. Ele riu instantaneamente e esfregou na minha cintura e abdômen. Meu corpo cheira tão bem. Irmão, você quer me experimentar agora? Eu cerrei os dentes e tapava seu rosto. Cale-se. Oh. Irmão, deixe-me contar um segredo. Eu estava com tanto ciúme de Mateo ter a capacidade de lutar com você e com ciúmes dele, fazendo você sentir falta dele, mesmo que o odeie. Receio, não sou poderoso o suficiente, receio que não possa nem ser um oponente em seus olhos. Mas você não é meu oponente. É meu amante. Irmão, espera até eu me preparar, vamos criar um gato, é chamado de suculenta. Eu não quero meu filho suculento. Sim, o filho desse gato se chama Roro, que tal? Sim, isso não é ruim. Irmão, eu te amo muito.
Ele disse vagamente no meu pescoço, eu te amo mais do que me amo. A pessoa em seus braços se moveu e chamou meu nome como um sonho. Apertei meus braços e larguei um beijo leve no topo de seus cabelos. Bem, eu também te amo.